Olá, eu me chamo Juliana Nascimento Lucas Ramalhete e antes de iniciar a apresentação do meu trabalho, eu vou fazer uma breve descrição das minhas características. Eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma blusa branca de manga comprida, estou fazendo uso de um colar dourado, tenho cabelo curto, cacheado e preto. Eu falo aqui do estado do Espírito Santo, sou psicóloga, mestra em psicologia e atualmente sou doutoranda pelo programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo e sou orientada pelo professor Alexandre Luiz de Andrade. Faço parte do grupo de pesquisa Carreiras Contemporâneas e minha pesquisa e meu doutorado é financiado pela Agência de Fomento FAPES, que é do Estado do Espírito Santo. O título do meu trabalho é Entre a Maternidade e a Graduação, Influências dos Suportes na Trajetória Acadêmica de Mulheres Universitárias. Então, quando a gente vai falar do papel da mulher na sociedade, a gente vai ver que o lugar que ela ocupa é marcado por desigualdades de gêneros e desafio. E esse desafio enfrentado pela mulher na sociedade, ele possui uma construção histórica, onde no passado, o único lugar que era atribuído à mulher era o ambiente doméstico e o trabalho atribuído a ela era de cuidado com a família e do lar. Só muito tempo depois que a mulher pôde ocupar espaços como o da educação básica, do ensino superior e mercado de trabalho. Porém, os estudos vão mostrar que atualmente esses desafios eles não estão superados. Foi dado a oportunidade das mulheres ocuparem outros espaços além da casa, mas não foi dado condições para que elas ocupem esses lugares de maneira igualitária com os homens, por exemplo. Então, hoje as mulheres elas estão acumulando funções e quando a gente vai olhar o mercado de trabalho, o índice de desemprego entre as mulheres e os homens é muito maior em comparação aos homens para as mulheres. Mas quando a gente compara com relação ao nível de escolaridade entre as mulheres, as que possuem ensino superior possuem maior índice de ocupação em relação às que não possuem. Então, dessa forma, este estudo tem como problema de pesquisa como o suporte influencia o desenvolvimento de carreira de universitárias que são mães, como se caracterizam os suportes que favorecem o melhor envolvimento da mulher com a formação universitária, uma vez que os estudos apontam que o ensino superior pode ser uma ferramenta para auxiliar as mulheres na inserção no mercado de trabalho. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi explorar o papel do suporte na trajetória acadêmica de universitárias mães. E como método de pesquisa, essa pesquisa ela tem um caráter qualitativo, foi realizado através de entrevistas com graduandas que são mães de crianças de 0 a 5 anos de idade. Foi utilizado um roteiro semi-estruturado e a amostra foi feita por conveniência. A coleta de dados foi através do Google Meet, então essas entrevistas foram realizadas através do Google Meet. As entrevistas tiveram duração entre 40 minutos a 1 hora e 45 minutos, e as entrevistas foram transcritas na íntegras e os nomes das participantes foram modificados. Além disso, a pesquisa ela foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética da UFES, e as participantes receberam um termo de consentimento onde elas informavam aceitar participar da pesquisa e que elas podiam desistir a qualquer momento. Dessa forma, o perfil amostral das participantes da pesquisa foi composto por 22 estudantes de graduação de universidades federais do Brasil. A faixa etária ficou entre 19 anos a 38 anos de idade. As participantes se autodeclaravam pretas, pardas ou brancas. O número de filhos variou entre 1 a 3, com idade a partir de 11 meses. E a renda mensal dessas estudantes variou entre R$ 1.000 a R$ 15.000. E a partir das entrevistas coletadas, né, foi realizada a transcrição e a preparação do corpus das entrevistas, que foram analisados pelo software Iramutec. O Iramutec é um software que permite analisar dados qualitativos, né, a partir dessas transcrições de áudios. E dentre as possibilidades de análise que o software permite realizar, foi utilizada a classificação hierárquica descendente, que identifica e organiza segmentos de texto com base na frequência e co-ocorrência de palavras. Então, os resultados a partir desse tipo de análise são apresentados em forma de dendrograma,
que ilustra graficamente as classes que são agrupadas essas palavras e destacam as palavras de maiores significativas, né? Com quadrado maior ou igual a 3,84. Então, a partir dessa análise do Iramutec, nós tivemos um dendrograma com aproveitamento de 95,82% dos dados. O software dividiu as falas das participantes em 5 classes, agrupando em 2 eixos. O primeiro eixo, denominado Gestão de Múltiplas Jornadas, Maternidade e Estudo, foi composto pela classe 5, que diz respeito à experiência da gravidez e adaptação. Classe 3, Rotinas acadêmicas e impacto da maternidade. Classe 2, Dinâmica familiar e cuidados. No eixo 2, Rede de Suporte e Perspectivas Futuras de Carreira, foi composto pela classe 1, Rede de Apoio Familiar e Universitária, e classe 4, Perspectiva Futura e Carreira. Então, a partir dessas palavras que o software vai apresentar com maior concorrência de palavras, a gente pode ir até os trechos de fala no qual essas palavras foram extraídas e identificar melhor o sentido que cada palavra atribui dentro dessas falas que as participantes apresentam. Então, a partir desse resgate dos trechos onde essas palavras ocorreram, eu trago aqui 3 exemplos, né, que diz respeito à classe 5, experiência da gravidez, onde a participante Sueli, que já teve o seu nome, portanto, substituído, diz: Eu pensei em trancar o curso quando descobri a segunda gestação, porque com um filho a gente já sabe que é difícil. Com 2, eu achei que seria impossível. Na classe 1, rede de apoio familiar e universitário. Acho que a maior dificuldade são essas, e o fato que a universidade não se atentar para as necessidades que as mães universitárias têm, é o que diz Marisa. Na classe 4, perspectiva de futuro e carreira, Malala diz: Eu me sinto motivada a permanecer na graduação, primeiro porque eu quero uma vida digna para mim e para o meu filho, e para a minha família. E outra porque a pesquisa que eu faço atualmente me satisfaz de uma maneira que eu não sei explicar. Então, a partir desses dados encontrados com esse estudo, primeiro a gente pontua, né, a partir da teoria da psicologia do trabalhar, que foi a teoria base desse estudo, que diz que o suporte ele pode reduzir o impacto do processo de marginalização e que impacta positivamente na adaptabilidade de carreira e no acesso ao trabalho decente. E os resultados encontrados nesse estudo corroboram com os achados dessa perspectiva teórica. Apesar dos desafios da maternidade, as participantes elas percebem que essa experiência da maternidade como uma motivação para investir nos estudos e na carreira. A falta de suporte, mais do que a maternidade, foi vista como um principal desafio para essas estudantes. A ausência de suporte, ela se apresentou como um componente que compromete a autonomia das estudantes, afetando a motivação e levando à intenção de trancar ou abandonar o curso. O suporte, sobretudo institucional, se apresentou como essencial para a permanência e adaptação das universitárias mães, pois, embora a familiar e o suporte social sejam igualmente relevantes, ele pode ser instável e impactar negativamente a rotina acadêmica das estudantes. Para as participantes também, concluir a graduação é importante para ter acesso a um trabalho decente e melhores condições de vida no futuro. Dessa forma, se conclui que o suporte, especialmente institucional, impacta positivamente a permanência e o progresso das estudantes de graduação que são mães, por ser um suporte que mantém uma rotina estável, diferente do suporte que é oferecido pela família e o suporte social, que devido à sua instabilidade dificulta a organização dos estudos e os cuidados com a família. E que a conclusão da graduação é uma importante ferramenta percebida pelas mulheres para terem acesso ao mercado de trabalho e melhores condições de vida no futuro. Como limitações desse estudo e indicações futuras, a pesquisa tem a limitação de representar um recorte local brasileiro, né? E estudos futuros devem ampliar o campo de investigação, considerando o racismo e as desigualdades sociais na marginalização e no desenvolvimento de carreira de mulheres que são mães, ampliando essa discussão. Essas foram as referências utilizadas. Deixo aqui o meu muito obrigada.
Eu também sou mãe, então compartilho com vocês as imagens da minha família, que é o principal combustível do meu estudo. Deixo o meu e-mail e meu telefone para contato, caso tenham interesse em saber mais sobre a pesquisa e conversar sobre. Muito obrigada pela participação nesse evento.